Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 12 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e agora vamos dar um giro aqui no mercado para ver o fechamento aí do pregão, falando sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, bem como os ativos aqui em cima listados e mais aqui para frente. Ibovespa no pregão de hoje alta de 1,96%, está dentro do leilão de fechamento, mais aqui uns 5 a 10 minutos sai do leilão de fechamento, mais um bom candle. A primeira hora de pregão já começou de forma bem positiva para o índice aqui no gráfico de 60 minutos, que eu tinha mencionado, se tivesse alguma força aqui voltando para cima justamente da máxima do pregão anterior, numa primeira hora de pregão seria mais positivo, e o Ibov faz isso, gera um candle de alta, fechando aqui para cima, provavelmente não vai voltar para um fechamento abaixo dos 75.300, mais provável é que esse fechamento se mantenha mais próximo da máxima, aumentando a chance do Ibovespa caminhar para um patamar aqui, se eu jogar no gráfico semanal, essa região aqui de topo anterior, uma região intermediária de resistência, na faixa dos 77 a 78 mil pontos, que coincide com a média móvel exponencial de 13 períodos, que é um patamar de avaliação aqui em relação a toda a queda e movimentação aqui de correção. Então isso aqui para o Ibovespa, já temos aqui o Ibov na terceira semana de alta, depois de 3 semanas aqui, se a gente pegar essas últimas 3 semanas, e a gente tem 3 semanas subindo ainda mais fraco do que foi a queda. Mas de qualquer forma é bom a gente ficar atento nessa região, perspectiva ainda favorável para o índice caminhar um pouco mais aí para cima. Desafio imediato na faixa de 76.100, 76 a 76.100, acima disso, região de 77 a 78 mil pontos, e o último topo descendente do Ibovespa, desse movimento aqui inteiro de baixo, está aqui no nível de 78.892. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço, e aproveite também para se inscrever no canal, basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em daltonvieira.com, e na sequência clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Aproveite ao máximo os vídeos de aprendizados existentes aqui no canal, e também você pode ficar antenado aqui em tudo que entrar de novo no canal, seja entradas ao vivo durante o pregão, que é às 10h45, às 14h45, bem como análises especiais, análise de fechamento como esta e vídeos de aprendizado. Seguindo, futuros então, mini índice, gráfico de 60 minutos, retomada aqui para uma tendência de alta, retomando a tendência de alta, voltou hoje para cima daquela região de 75.185 a 75.330, gerou pivô de alta e gerou um forte movimento de subida. Segue dentro de um movimento de alta, favorável mais para se buscar a operação na ponta compradora. Para se buscar a operação na ponta vendedora, teria que gerar algum sinal aqui de baixa, seja no G60 ou no G30, para apoiar um pouco mais a busca de operação de venda através de topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos. Mas por enquanto o cenário está mais favorável para a busca de compra através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos em termos de operação de day trade no mini índice. Se observarmos aqui um pouco mais aqui no gráfico diário, nível de resistência acima desse patamar, deixa eu tirar aqui a questão do ajuste, a gente teria aqui um nível, olhando para o gráfico semanal, algo semelhante ao Ibovespa, seria uma região ali em torno de 77.500 a 78.270, nesse momento na faixa de 76.275, G60 ganhando força após o Ibov ter entrado em leilão, entrou em leilão aqui nesse candle, ganhando mais força aqui para cima, então ponto positivo inclusive para puxar o leilão um pouco para cima em alguns papéis. Seguindo aqui para o mini dólar no pregão de hoje, candle ascendente, máxima e mínima superior ao anterior, 2 candles fortes de baixa, 2 candles de alta. Se olharmos aqui em termos de movimento no semanal, a primeira sinalização dessa semana ainda continua sendo a sinalização de se ter alguma correção, apesar da semana ainda estar em alta de 0,44%. Se olharmos para o G60, pivô de alta no gráfico de 60 minutos, tendência de alta. Dentro dessa tendência de alta, o principal suporte nesse momento na faixa dos 3.888,5, essa região aqui, que está sendo testada, se sustentando acima desse patamar, não ganhando força, principalmente para baixo dessa região, que seria a região mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora abaixo desse patamar, buscar a operação na ponta vendedora de topo descendente abaixo dessa região, em torno dos 3.878, mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora de day trade, se abre forte para baixo, dando sinal de fraqueza dessa
tendência de alta, na questão de 2 candles de alta, 2 candles de baixo, 2 candles de alta, mais fraco do que foram os de baixo, podendo voltar aqui para baixo. Então isso, pelo G60, abrindo aqui para baixo, buscaria pelo gráfico de 10, 5 ou 15 minutos, topos descendentes abaixo dos 3.878 para a ponta vendedora. Se sustentando, seja acima dos 3.888,5 ou dos 3.878 e gerando alguma sinalização para cima no gráfico de 60 ou no gráfico de 30 minutos, fica mais para a ponta compradora. Ou seja, se abrir aqui para cima, ainda ficaria mais para buscar a operação na ponta compradora de day trade através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos. PETR4, pregão de hoje, alta de 3,3% nesse momento, ainda dá dentro do leilão, agora às 17h08, tá, para sair do leilão de fechamento. Leilão de fechamento aqui apontando para R$ 17,95, perdendo um pouco de força no leilão a Petro, deve fechar aí nessa faixa dos 17,95 pelo que vi ali. Então aqui nós temos essa ação, eu cheguei a recomendar uma entrada pelo gráfico de 60 minutos, pelo gráfico aqui de 60 minutos, só um instante enquanto eu coloco aqui, eu recomendo a entrada se voltasse para cima dos R$ 17,81, 17,80, só que quando ela voltou para baixo aqui, voltou para baixo ali da média de 13 períodos e fez esse movimento para baixo, eu cancelei essa entrada, eu não executei essa entrada, apesar do candle de alta do dia, optei por ficar de fora desse movimento, dentro do que ela fez ali no G60, para mim ela não deveria ter voltado aqui para baixo dessa região, demonstrou um pouco de fraqueza no meu modo de ver e considerando toda essa região aqui de mais lateral da Petro, fico mais interessado em compra se tiver um fechamento aqui para cima dos R$ 18,80. Seguindo aqui para Vale 3, no pregão de hoje alta de 3,32%, volta a fechar acima dos R$ 50, que é um ponto positivo. Avaliei a possibilidade de compra no ativo, só que o candle, do tamanho do candle que ficou aqui, bem acima da volatilidade média. Eu optei mais por aguardar algum recuo ali pelo G60, avaliando alguma possibilidade de compra com stop um pouco mais curto, ou uma entrada um pouco mais abaixo, com stop aqui abaixo dos 48,96, visto que essa formação aqui, formação não tão clara para mim em termos de ganho bastante de força, apesar do candle ter sido bom. O ponto positivo que eu mais vejo aqui na avaliação da Vale é ela ter voltado para cima de novo da região dos R$ 49,70 a R$ 50 e que dessa vez ela permaneça acima dessa região, usando essa região como patamar de suporte, por exemplo, recua aqui no G60, se sustenta acima desse patamar e gera pivô de alta, também seria uma forma de entrada com stop mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida da ação. Então, um ponto bem positivo para Vale 3 no pregão de hoje, voltando para cima não só desse nível, como também desse nível que eu acabei de citar. Vale 3 acabou de sair daqui do leilão, saiu realmente em 50,45 com alta de 3,25%. Outro ativo aqui, os Minas. Os Minas eu recomendei compra no pregão de hoje, só verificando, não saiu ainda do leilão de fechamento, vamos dar uma olhada no leilão. Leilão apontando para R$ 8,23. Então eu recomendei compra na Uzi Minas após a primeira hora de pregão em 7,98. Passando aqui os dados dessa entrada da Uzi Minas, 7,98 ponto de entrada, stop em 7,68, que era abaixo da mínima do pregão, que era 7,60, que foi 7,69, acabou de sair do leilão de fechamento com alta de 9,3% a Uzi Minas. Então o ativo gerou a entrada com um risco de 3,76% e objetivo na faixa de R$ 8,43, alocando 10% do capital total. Então, compra executada no ativo. Ciel 3, recomendação também de compra pelo gráfico 60 minutos. Aqui no fechamento nesse candle aqui, na superação da máxima desse candle, a compra foi executada. Stop aqui abaixo, acabou de acionar a nossa saída. Então, atualizando aqui para os dados aqui, justamente aconteceu a mesma coisa no pregão de ontem, saiu no leilão de fechamento na faixa de R$ 16,40. Então vou colocar aqui na planilha como saída dessa posição em Ciel 3. Então pregão aqui 12/7, saída da posição da Ciel 3 em 16,40. Então perda aqui da Ciel 3. Vai atualizar aqui para mim os dados para ser informados aqui para vocês, vai fazendo o cálculo aqui de 1,68% de perda, isso representando uma redução de 0,25% do capital total nessa operação da Ciel 3 pelo gráfico de 60 minutos. O ativo
Quais os motivos, né? O ativo veio aqui para baixo no pregão, fez esse candle aqui de baixo, faz um fechamento aqui no G60, isso era em cima de um patamar que já tinha sido testado aqui em termos de resistência, em termos de suporte, funcionou como resistência, volta aqui, bate aqui, gera uma sinalização de alta, minha expectativa era que ele pudesse ganhar força de novo para buscar a região dos R$17, mas o papel não fez isso. Então, saída da posição em cima de Ciel 3. MGLU3, recomendação também de compra, deixa eu só ajustar aqui que eu tirei o ajuste, agora vai dar problema ali no gráfico semanal, um bugzinho do Profit, que está acontecendo aqui, um bug no Profit, só dando um zoom mais aqui, ajustou aqui. Beleza, então recomendação de compra na MGLU3, já os últimos 30 minutos de pregão, essa recomendação aqui passando os dados dessa entrada e depois eu vou falar do gráfico. Da MGLU3, compre em 122,92, recomendação 122,92. A Dalton não estava no valor, ou estava um pouco acima, ou um pouco abaixo, sim, 0,3% acima ainda seria até aceitável o ponto de entrada do valor recomendado. R$ 116,13, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, 116,14, ponto de stop, isso representa um stop de 5,52% na ação. E com isso o objetivo ficando em R$ 133,11, alocando 9% do capital total em cima dessa operação. O ativo vinha numa tendência, vamos dizer assim, de baixa, apesar de estar dentro de todo um movimento aqui de subida. Então, basicamente, podendo ser uma correção em ABC para voltar a subir. E aí eu comentei hoje na live que esse ativo me chamaria atenção para compra, mais para o fechamento do pregão. Isso na live da manhã, das 10h45, radar do mercado. No radar do mercado da parte da tarde, às 14h45, eu já passei o papel no sentido de existe uma chance razoável do ativo de buscar uma entrada se fechasse para cima de R$ 121. Mas o fechamento foi até melhor do que o encomendado, vamos dizer assim, porque aqui é uma zona de resistência e além de voltar para cima da média móvel de 13 períodos, com candle de força, fecha também acima dessa região de antigo suporte que tenderia a funcionar como um patamar de resistência e aqui fechou forte acima ali da média, enfim. Ponta compradora aí na MGLU3, tá? Lembrando que a diferença aqui de centavos é maior porque o valor do ativo é maior, é mais alto, então pode ter uma variação maior. Coloca a questão percentual do 0,3% ou 0,5% para ver se ainda dá para buscar uma entrada aí no papel. BTOW3, recomendação de compra em 28,08, o ativo está dentro de uma tendência de alta, posso falar aqui dos movimentos, topos e fundos ascendentes, faz um recuo, fecha ali abaixo da média, volta aqui para cima, fecha aqui um pouquinho acima dessa região aqui de resistência em termos de fechamento. Como estava ali mais para cima dos 28,08, 28,10, eu busquei a entrada já no fechamento deste pregão, devido também o gráfico semanal está trabalhando ali dentro de uma perspectiva um pouco mais de alta. Então, entrada em 28,08, o stop está abaixo da mínima do pregão de hoje, em 26,80. Passando aqui os dados da entrada, 28,08, fechou em 28,05, ou seja, está abaixo do preço, ainda está no preço de entrada. Stop em R$ 26,80, abaixo da mínima do pregão de hoje. Isso representa um stop, um risco, ou o tamanho do stop de 4,56%. Objetivo em R$ 30, alocando 9% do capital total nessa operação. Então são essas operações aí em aberto. Falando agora aqui da posição que a gente segue em aberto, FLRY3. Só para informar em relação a BTOW3, que seria bem positivo para a nossa posição, é ela gerar pivô de alta. O pivô de alta aqui seria fechamento acima dos 29,28. Oscilação já seria bom. Melhor ainda se fechar acima dos R$ 29,28. Depois disso, vamos falar então de FLRY3, Fleury. Fechou aqui estável, menos 0,18%. Stop já reposicionado para 27,09, podendo até vir aqui para esse patamar de 27,23, mas enfim, aqui olhando para o gráfico de 60 minutos, aqui já seria um bom posicionamento de stop. O stop em 27, um pouco mais acima, em 27,22, ficaria aqui nesse nível. Tá? Ela já gerou aqui uma sinalização de fundo no gráfico de 60 minutos, está fazendo uma lateralização, mais que num primeiro momento mais para uma correção, podendo dar continuidade ao movimento de subida, uma correção mais no tempo, podendo dar continuidade ao movimento de subida no ativo. Então seguimos comprada, a compra foi realizada aqui nesse dia, seguimos aqui dentro da posição comprada na FLRY3 com o objetivo na faixa
dos R$ 27,91, tá? Em cima desse ativo. Continuando aqui, vamos falar então de Ambev. Ambev 3, pregão de hoje, alta de 1,84%. Ainda é um ativo que está fraco para subir, mas olhando o que fez ali pelo gráfico 60 minutos, foi algo positivo. Jogar o G60 até do lado de cá. Gera bastante força aqui para cima e rompe aqui esse patamar e passa a congestionar aqui em cima dessa região aqui que era um patamar de resistência. Então, um ponto positivo. No gráfico diário, fechou levemente acima da média móvel exponencial 3 períodos, gerando um sinal de fundo em um nível de suporte. Então, é um papel que tem um espaço para subir, mas por enquanto está muito fraco em relação a vários outros ativos, né? Que já, se a gente pegar que o Ibov já está gerando todo um movimento de subida no gráfico semanal, terceira semana consecutiva de alta, aqui está bem fraco ainda para subir na Ambev 3, mas com bastante espaço, podendo ganhar força aí para cima. Então, o papel para avaliar justamente a abertura do próximo pregão, pois pode gerar aqui um pivô de alta. Faz aqui uma parada, gera aqui uma lateralização, rompimento aqui para cima, uma das possibilidades de entrada, e trabalharia até com stop curto abaixo da mínima dessa congestão aqui, dessa lateralização do G60. É uma das alternativas de entrada a Ambev 3 aí a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.